Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pode Ser Franca. Esse podcast que é destinado a você, empreendedor, a você que sonha empreender e a nós, clientes, para a gente saber o que tem de melhor no nosso mercado. E eu sempre trago especialista com histórias, jornadas, ensinamentos aqui pra gente. E hoje a gente vai descobrir como transformar habilidades que às vezes você nem sabe que tem em profissão, com uma fotógrafa aqui maravilhosa, uma artista aqui, ó, já ouvi falar tão bem dela, e ela só faz aquela carinha. Ah! Eu vou falar quem é agora. Ó, já pega papel e caneta, manda esse episódio para mais pessoas. Você que tem um sonho, quem sabe você tem talentos aí que não foram descobertos ainda. Então presta atenção nesse podcast que talvez seja para você. Se você conhece alguém, manda esse podcast também. Então hoje no Pode Ser Franca eu recebo uma mulher que transforma olhares e eterniza momentos. Ela não apenas fotografa, ela revela essência com simplicidade, sensibilidade e muita técnica. Uma fotógrafa que entende que o valor não está no que é caro, mas no que é raro. Com vocês, Nivânia Cabral! Seja Oh, muito bem-vinda! obrigada, Gabi, muito obrigada. É uma honra tê-la aqui no Pode Ser Franca. Eu quero muito saber dessa sua transição de carreira, usar as habilidades como forma de profissão. E eu imagino que para você tenha sido uma virada de chave na sua vida. Tem sido, tem sido, de fato. Eu imagino que sim. Então se apresenta aqui para a galera. Eu sou Nivânia Cabral, eu sou baiana, né, natural da Bahia. Me mudei para São Paulo há 25 anos, né, então tem 25 anos que eu moro aqui. Moro em São Bernardo do Campo, resido em São Bernardo do Campo. É uma boa Ah, cidade, né? eu gosto Uhum. bastante, eu acho bem interessante. Já morei na Zona Norte, já morei na Zona Leste, pouco tempo, sempre foi pouco tempo, eu acabo voltando para São Bernardo, mas eu gosto bastante de lá, né? E tô aqui em São Paulo. Hoje eu tenho mais tempo de São Paulo do que de Bahia. São Olha Paulo só. fez, Virou o jogo mesmo. São Paulo, São Paulo vai dando aqueles tapinhos, vai lapidando a gente, né? Então, é isso. Você trouxe essa frase, né? São Paulo vai dando uns tapões, né? Dá E uns. vai lapidando. O que que você mais assim, teve algum desafio que você não enfrentava na Bahia e chegou em São Paulo, você levou um choque de realidade? Olha, deixa eu lembrar de alguma coisa Eu aqui. tenho uma amiga que ela fala assim que tá no metrô, né? E Uhum. ela fala assim, eu fico impressionada porque na escada rolante o povo sobe correndo. O povo não espera a escada rolante. As pessoas dizem, né, que o paulista é muito acelerado. Eu sou acelerada, então acaba que eu não senti muito isso. Acho que o desafio no início o frio. Frio. Eu tenho muita rinite, toda a época do frio. Hoje já melhora, já vai tratando e vai se acostumando, mas o frio foi um desafio, sim. Mas com relação à correria, não, né? Porque eu sempre fui acelerada. De fato, se você vai em alguns lugares que demora muito, e isso aqui pega, viu, gente? Vocês que estão Aham. aí, É ó, transmissível. você vem pra cá, e você passa 2 meses aqui, quando você volta pra sua casa, você já quer tudo na hora. Você deve sentir a diferença lá na Bahia quando você vai. Sinto, sinto. E você veio fazer o quê em São Paulo? Eu vim trabalhar, na verdade, Uhum. né? Eu terminei o segundo grau, não fala segundo grau mais hoje em dia, né? O colegial, Uhum. e vim para São Paulo. Eu tinha tido um emprego lá na Bahia, eu fui instrutora de informática. Gente, eu sou muito velha. Instrutora de Gente, informática, meu não primeiro vai falar que é emprego. datilografia, hein? Não, eu não fiz datilografia, eu sou muito jovem para isso. Não, não Eu aprendi a fiz aula escrever de a máquina, não. datilografia. Eu já fiz aula de Eu não, datilografia. não fiz, não fiz. Graças a Deus, papai não podia pagar. Ah, Porque senão eu teria mais essa nesse currículo atestando minha idade. muito bom. Então, esse foi meu primeiro emprego. E aí eu vim para São Paulo e trabalhei com vendas Uhum. até 2016. Até hoje, né? A gente não para de trabalhar com vendas nunca, mas Uhum. assim, trabalhei bastante com vendas mesmo, B2B, B2C, Todos esses bi aí. todos esses bi da vida aí, né? Muito bom. E quando você descobriu-se fotógrafa, como você percebeu? Você já brincava de tirar fotos quando você era pequena? Conta um pouquinho dessa sua história pra gente. Você sabe, eu cresci na roça, né? No lugarejo.
na Bahia. Lugarejo, É um é bem lugar que chama de poético. lugarejo, né? É Aham. município lugarejo, um lugarzinho pequenininho, deve ter, não sei quantas famílias tem, mas eu acho que na minha época devia ter umas 150 famílias só. Então era um lugar pequeno, né? E as brincadeiras, elas vinham da novela. Então, ou a gente brincava de ser secretária, ficava na mesa atendendo telefone, que naquela época o telefone era difícil, Aham. então era luxo, ou a gente brincava de cantar, né, no microfone e tal. E fotografia, eu fui perceber isso mais pra frente, quando eu comecei a trabalhar, né, meu primeiro emprego já foi com 16, 17 anos, e eu comprei uma câmera fotográfica, daquelas de filme, aquelas automáticas, que você colocava um filme de 12 poses e queimava metade, só prestavam duas Sim. fotos. Então eu comecei com aquilo Aham. ali. Só que nunca tive critério nenhum e nunca me imaginei fotógrafa, não era um sonho, né? O sonho, ah, a gente sempre sonha alguma coisa que a gente vê próximo, né? Aham, sim. Então, Uhum. eu nem te falar, porque geralmente a maioria das meninas a menina queria ser professora, porque era a pessoa de autoridade que tinha próximo. Eu nunca quis, eu não me lembro Você assim. era daquelas que pensava: "Ah, eu acho que eu não tenho habilidade Eu não quero nenhuma. ser nada, eu Eu não não quero ser tenho". nada, eu não quero ser professora, eu não quero ser, né? Nada. Então, assim, eu não tinha isso. Gente, eu sou assim, É, viu, não, tá gente? tudo bem. Vai É relevando assim isso aí, eu não, vou batendo. não é você, é o microfone. Ai, não, sou eu, bati nele 3 vezes já. Põe Coitado. culpa nele. E aí, foi assim, então eu sempre fotografava, gostava de estar com a câmera na mão, mas não tinha critério nenhum. Depois, mais pra frente, ó, o meu episódio mais interessante com fotografia, que hoje me traz a memória de que talvez ali eu não me via, mas as pessoas já me enxergavam de alguma maneira, ou eu me mostrei de alguma maneira como fotógrafa, quando criança, morei na roça, como eu te disse, e a gente só fazia foto 2 vezes por ano, quando tinha dinheiro, porque o fotógrafo ou retratista, ele Retratista. chamava de retratista. Hoje fala de novo, mas hoje é um outro conceito. Naquela época Aham. era o cara que tirava retrato. Que legal. E foto, em geral, era retrato. Hoje em dia, retrato é foto de, né, meio Aham, corpo e três tal. por quatro. É. E aí, ele ia no lugar na missa, tinha missa 2 vezes por ano, e ele ia lá e a gente, quando o papai tinha dinheiro, ele contratava para fazer uma foto nossa. E fazia aquela foto lá em pezinho, embaixo, pé laranja, com os 2 bracinhos Oh, assim. que bonitinho. Você tem essas Eu fotos? tenho algumas fotos dessas, Ah, sabia? Tenho algumas fotos dessas. Eh, pé de laranja. debaixo do pé de laranja. E Oh. aí, em 2008, eu voltei à Bahia, e a primeira vez, né, eu fiquei 5 anos sem ir, e nessa época eu tinha uma Kodak. Vocês vão lembrar aí daquelas câmeras, começaram a sair a febre das câmeras digitais. Sim. As top era Sony, eu comprei uma Kodak, e o visor dela era do tamanho de uma foto 3x4, né, a parte digital ali que dava pra gente ver. E eu levei essa câmera pra Bahia. Eu tenho esse cartão de memória até hoje. Era um cartão 256. Até hoje eu tenho todas essas fotos no meu Face, que um dia já foram do Orkut. Aham. Ah lá, tá se entregando. Um dia já foram do Orkut, eu tenho todas essas fotos. Isso aqui. Mas eu não consegui desfazer desse cartão de memória. Eu tenho ele. Esses dias eu estava mexendo nas minhas coisas e encontrei ele. E eu tirei essas fotos. Aí teve uma festa no quintal da casa da minha avó. E aí, embaixo do pé de manga, e todo mundo conversando e tal. E eu comecei a tirar foto de todo mundo, tomando cerveja, tirando foto de todo mundo. E aí começaram a me chamar: vem cá, Guedes, vem cá, Guedes. Guedes era o nome do retratista que tirava foto da gente quando era Pronto. criança. E ali já me viu, né? Aí ficou essa brincadeira, né? Que eu era Guedes e tal. Mas isso passou e ficou. Em 2008, eu voltei, né? Fui lá, passei um mês de férias e voltei. E aí eu abri uma empresa de intermediação de negócios na área de TI. E eu tive essa empresa por mais 10 anos, Aqui em São Paulo. aqui em São Paulo. Por mais 10 anos. E o início da fotografia foi quando eu ainda tinha essa empresa. Então, em 2015, mais ou menos, Você eu se percebeu gostando mais, indo atrás de equipamentos? Como que foi que você começou a desenvolver essas habilidades? Então, não. Isso aí morreu ali e assim, eu gostava assim. Minha Aham. sobrinha nasceu, então a gente sempre tirava fotos Você em era a que tirava casa. foto da Eu família. tirava mesmo, né? E Uhum. aí surgiu os celulares já com aquelas imagens ruins, horríveis, Uhum. né? Mas que a gente Mas achava que a era o gente achava era máximo. o melhor que tinha, né? Era o que Aham. tinha para hoje. Eu já achava muito bom. Era muito legal, né? É. E aí, mas nunca, isso não foi. Em 2015, 14 ou 15, não me recordo direito, eu gostava de pescar. E essa Hum. empresa minha, ela estava meio
Cambaleando. balançando. Eu estava um pouco para baixo, depressiva, sem ânimo mais para tocar. Então eu ia pescar durante a semana, viu? Deixava lá também. Depois você não entende porque faliu, né? Eu ia pescar. Deixa eu dar uma esquecida dos Deixa problemas. pra lá. É. E aí, Tá estressado, vai. Tava estressada mesmo. tá Ia nervoso, vai pescar. pescar. Eu fui pescar. E aí eu conheci um senhor japonês e ele gostava muito de fotografia. Então a gente sempre ia pescar juntos, né? E um dia eu comprei uma câmera dele, uma câmera nem era profissional, era uma semi-profissional super zoom. E eu entro em uma palavra muito famosa hoje em dia, hiperfoco. Né? Antes era loucura mesmo, agora é hiperfoco. Uhum. Então você pega o negócio. Aí eu peguei a câmera, trouxe para casa, eu ia dar de presente para minha enteada e ela não deu muita atenção à câmera. Então eu peguei a câmera e fui olhar. Encontrei um vídeo no YouTube que falava tudo sobre a câmera. E ali, a partir dali, eu entendi as coisas de fotografia, que aí eu ia falar do tripé da fotografia, abertura, velocidade e ISO. Eu tinha noção disso. Eu queria saber como funcionava a câmera. E a partir dali eu comecei a aprender a fotografar. Uau. E aí foi indo. Depois eu ouvi um clique de uma câmera profissional e falei, puta, é isso que eu quero. Sabe quando o bichinho pica você? Eu falei, é isso que eu Uau. quero. Aí, nessa época, essa empresa que eu tinha me possibilitava conseguir comprar meus equipamentos. Aí fui comprando. E aí fui começando a. Um me convidava para fazer uma coisa, eu ia. Outro convidava para fazer outra coisa, eu ia. E Até já, que. já recebendo por isso? Não. Não, fiquei bastante tempo. Já sabia que eu queria trabalhar com isso, até porque o outro, eu estava meio cansada de trabalhar Uhum. com aquilo que eu vinha trabalhando, mas não conseguia, era muito difícil para a gente monetizar com fotografia. Por quê? Porque é o meio da arte, né? E assim, hoje isso está mudando, graças à internet, graças aos gurus da internet, as pessoas que têm autoridade, que vão trazendo, né? Que vender é importante. Hoje em dia, vender é importante. Então, vender para o artista é arte. É um Arte, eu quero fazer um negócio. hobby. É É arte. Como que prazeroso. eu vou pôr preço na arte? É mais ou menos isso. Então, os eventos que a gente ia, sempre falava muito, era muito motivacional. Só de estar aqui já fotografando, Olha fazendo o que que eu linda amo. foto, que não sei o que. Isso que é Exatamente. o meu receber, né? Já vem disso. Entendeu? E infelizmente isso não funciona para. Hum. E eu comecei a fotografar fotografando bebês. E eu me apaixonei por isso. Eu sempre gostei de bebês. Oh. Então, eu tenho aí uma longa carreira com bebês. Aqueles bem recenzinho. Bem recém-nascido, é. É o Até 15 newborn, dias. né, que fala. Newborn. Até 15 Gente, dias de aqueles vida. álbuns são incríveis. Então. E aí, eu comecei a estudar fotografia e foi para isso. E aí, quando começou a monetizar? Quando Como? eu. Como? Pois é. Quando eu saí dessa coisa de artista e passei para essa questão prática da coisa. É um negócio, eu preciso viver disso, Uhum. né? A cada clique que a minha câmera dá, é igual 1 quilômetro rodado de um carro. Ela vai diminuindo a vida útil dela. Uma hora eu vou ter que trocar. Então, eu preciso Uhum. fazer valer isso aí. Foi por necessidade mesmo. Exatamente. Eu já não estava mais Uhum. funcionando na outra e foi. Eu queria muito viver de algo que. Sabe aquela coisa, daquela busca do propósito, da ideologia de fazer algo que você ama e tal? Eu não sabia como é que isso funcionava. E era um saco, né? Como é que eu vou fazer uma coisa que eu amo todos os dias? Porque tudo que você faz todo dia, uma hora você vai odiar, não tem como você amar. Sabe o que eu pensava nisso? Eu pensava assim, gente, que balela é Que essa? Quem porcaria que todo diz mundo que tá querendo enfiar. trabalhar dá prazer? Trabalhar Não é um é? saco. Pois é. Hoje eu consigo sentir isso e é incrível como que, sabe, como que a coisa cai e encaixa. Aí você fala, achei que era mentira e de fato funciona. Mas demorou muito, né? E no início da fotografia é isso que eu te falei, é muito blá blá blá. É muita Uhum. coisa linda, muita coisa bonita, mas tinha muito pouca informação. Mas eu sempre fui muito curiosa, sempre gostei muito de estudar tráfego pago. Eu gostava já de saber. Naquela época tinha a Camila Porto que falava de Facebook, não existia nem Instagram ainda. E eu Que comprei um curso da interessante. Camila na época. Então, ia mexendo ali, não conseguia muita coisa, mas já estava ali dando estudada naquilo ali e tudo mais. E quando realmente eu comecei a ganhar dinheiro e praticar de fato a fotografia, porque tudo você melhora com a prática, qualquer coisa, até o feijão que você faz todos os dias. Por que que o feijão da mamãe é bom Da e o da vovó. vovó é melhor ainda? Porque a vovó faz há mais tempo, né? Boa, Então, adorei essa. tudo é prática, Nada é mágica. não é? Exatamente. E aí, tenho dois irmãos no Rio Grande do Sul, chamam os Vanassis, né? O Gustavo Vanassi.
E eles tinham um curso chamado Vitamina V. Isso foi lá em 2016, eu acho. Eu juntei com um amigo meu de Sorocaba e a gente comprou esse curso. E esse Vitamina V, né, eles ensinavam uma técnica muito antiga de marketing, que se você souber usar, funciona até hoje. Chama Funciona. inversão de risco. O que é inversão de risco? Eu tiro o risco do cliente e coloco sobre mim. Eu falo para você, Gabi, vem até aqui, vamos fazer umas fotos. Se você gostar, você compra. Se você não gostar, você não compra. Sim. Então eu comecei a fazer isso. Eu abria, eu tinha um apartamento, tinha uma sala legal, tinha uma iluminação natural boa. E aí eu comprei tecido, elanca, aprendi na internet como que fazia vestido no corpo da noiva. Ó, gente, já pensou eu? Olha Moda zero. isso. Eu fazia vestido no corpo da gestante. Você é uma autodidata. Digamos que sim. Hoje em dia, Sim. É uma hoje em dia, habilidade. hoje em dia o YouTube é um grande professor. Você aprende tudo. E o que você não aprende no YouTube, você aprende no Grey's Anatomy, fazer cirurgia. E casa com médico. Não é? E vira médica. Tem gente que Exa acha que é médica. exato. Eu posso receitar várias coisas para você aqui. Com anos de Grey's Anatomy, né? Não, eu acredito que a série que eu mais acompanhei na vida foi É, essa. eu sou louca. Eu gosto muito. Gente, E aí foi assim, eu comecei a chamar. Então eu coloquei lá um anúncio na internet. Eu aprendi a fazer o anúncio também, então eu fazia esse anúncio na internet. você é super eu presa, né? Era, A eu dona que era muito faz eu tudo. presa. Eu tô tentando deixar de ser, se Deus quiser, eu tô no caminho certo já. Mas é muito Amém, difícil. amém. Mas aprendi a fazer isso. Hoje em dia eu aconselho todas as minhas amigas que começam, porque eu quero, pra que você vai aprender? Eu tenho uma prima que tem loja de calçados. Ah, mas eu quero aprender. Falei, não, não dá para você aprender. Você tem que cuidar dos seus funcionários, você tem que cuidar do fornecedor, você tem que cuidar do cliente. Não precisa aprender isso, contrata alguém e faz. Mas Boa. naquela época era Uhum. muito mais difícil. Hoje em dia é muito mais acessível, né? Sim. E aí eu coloquei, chamava. Então a Gabi via lá, a Gabi estava grávida, via, Você entrava colocava em roupa. contato. Isso, entrava em contato, ia lá. E tinha que começar do zero. Era a câmera e o que tinha lá em casa. E os tecidos, que se fosse comprar as roupas eram muito caras. E naquela época, comprar no AliExpress era muito fácil também, não tinha taxação. Então, os primeiros vestidos que já vinham prontos, a gente acabou comprando lá no AliExpress e vinha. Sim. E ali, E quando vinha, você, né? aí você chegava, eu fazia as fotos, eu dava 5 fotos, eu era muito generosa, dava 5. Hoje em dia, se fosse fazer hoje, eu não daria nada. Era só a experiência. Se você quiser, você compra. Era assim. Ah, boa! Mas Muito na bom. época dava, né, 5 fotos. E aí você via as fotos, eu sentava com você, eu tinha um iMac de 24 polegadas, bonitinho. Muito bom. Aí sentava com você, você olhava as fotos, estava grávida, beirando o neném sair, né? E é emocional. Exatamente. Você gostava das fotos e ali eu te apresentava um pacote já. Se você quisesse só as fotos de gestante, só as 5 você levava sem pagar nada. Se você quisesse mais fotos, você levava, ainda ganhava uma revista. E você podia já comprar o combo, que era super vantajoso para você fazer o newborn. E nisso eu fiz muito newborn, então eu peguei bastante Uau, experiência. que Foi incrível. aí que eu comecei a ganhar meus primeiros E você ficou dinheiros. nessa até quando? Até a Até depressão quando? me derrubar de novo. Até aquela luta lá que a gente conversou de Uhum. vai e volta, sobe e desce, me Sim. derrubar de novo. Foi assim, foi indo, foi indo. Em 2019, a fotografia também já não queria mais nada, não sei o que, já estava bem ruim. Inventamos de abrir uma padaria, uma mini padaria lá em Boituva. Pior besteira da vida. Lá vai investir num negócio que você não conhece. Nunca façam isso, E gente. é Bem dinheiro, estudo, né? não é? E aí montamos essa padaria em Boituva. Nessa época, minha irmã tinha tido um bebê com síndrome de Edwards. E, enfim, fiquei 8 meses lá. Foi o tempo Uhum. que Miguelzinho veio para casa, eu acho. E ele viveu 8 meses, 7 meses, quase Uhum. 8. Faleceu. No final, a padaria também, lógico, não foi para frente. Sim. Gente, eu tenho sono demais, entendeu? Eu sou grandona, tenho sobrepeso. Se acordar 2 horas da manhã, não, acordar 4 horas da manhã e dormir 2, não dá. Você acredita que eu já pensei nisso? Eu pensei, Então, gente, como que pode um profissional acordar antes de todo mundo pra fazer o pão pra todo mundo? E, tipo, é de madrugada. Como pode trabalhar de madrugada? e o povo pagar 10 centavos no pão e acha caro. Exatamente. Então, Aham. é isso aí. E aí, eu voltei na pandemia.
já sabia fotografar, já tinha vivido essa experiência que eu te contei, de Aham. fazer a inversão de risco, já tinha tido meus ganhos Já tinha bons com fotografia. validado já a Exatamente, já profissão. sabia fotografar, já sabia lidar com um recém-nascido, que não era fácil. Uh-uh. Porque é outra coisa são duas profissões. Você aprende a lidar com recém-nascido, eu tenho que saber até onde dobra, como que vai. Eu preciso ganhar a confiança da mãe. Enfim, é um papo para outro, que é só isso aí dá um podcast. O newborn eu já fiz já esse ensaio com o meu Com um dos filho. seus filhos, né? Então, Uhum. é uma coisa. E é o dia todo, né? Exatamente. Praticamente. É bastante tempo. Uhum. Quanto mais experiência a gente tem, diminui esse tempo. Mas ainda assim, cada bebê é um bebê diferente. Então, Uhum. Tem que esperar o bebê dormir, é o tempo deles. colocar Diferente de eu tirar uma musiquinha. foto sua e falar, olha pra mim, dá um sorriso, pá, vira o rosto, tal. Com o bebê, não. Você solta a câmera lá e ó, E entendeu? esperar as expressões ainda. Aqueles Ainda reflexos. esperar. E a mãe ainda quer tirar foto sorrindo. Sorrir. Muito bom. É mais ou menos assim. Então, o que que eu tava falando? Você falou que daí você já tinha validado a sua Sim, profissão depois da exatamente. Aí fui padaria. pra lá, voltei. Vendemos tudo, voltamos, né? Porque tava afundando. E aí voltei para São Bernardo, Você fui e sua irmã. morar. Não, era eu e uma companheira que eu tinha. Ah, entendi, Aí tá. voltei para São Aham. Bernardo, fui morar no apartamento de uma amiga minha, porque também quando fui para Boituva desfiz de tudo. Uhum. Aí fui morar no apartamento de uma amiga minha que está em Portugal, uma melhor amiga que eu tenho. E quase passei fome nessa época. Isso eu falo na minha palestra. Uhum. Eu voltei, eu cheguei na pandemia. Eu tive de novo minha carteira assinada depois de mais de 10 anos com um salário mínimo. Uau. E duas vezes. E como foi pra você? Foi horrível. Foi assim uma sensação. Não por nada, gente. Ganhar um Não, salário sim, eu mínimo, entendo. nada demais. Uhum. Mas era que tinha toda uma história. Toda uma Tudo que... história, entendeu? Sim. Toda uma história de vida. Toda uma história. Eu me senti muito humilhada, eu me senti muito. Regredi. Eu regredi. E você não sabe. Eu voltei. Eu fui trabalhar de repositora de sorvete. Uhum. E uma das empresas onde eu ia reabastecer foi o meu primeiro emprego em São Paulo. Uau. Na época disso, um salário mínimo era R$ 1.300 Uhum. aproximadamente. Meu primeiro salário, meu primeiro ganho nesta empresa, que era um mercado grande, que a gente não vai fazer, Aham. né? Meu primeiro salário aqui em março, porque eu comecei a trabalhar em fevereiro de 2000, foi 1.050. Que na época um salário mínimo eu acho que não chegava a R$ 200. Então imagina quantos salários não eram. Uau. Eu era vendedora, então ganhava comissão e Sim. tudo mais, né? E nossa, e como foi aquilo pra você? Isso foi devastador, foi horrível. Eu mandava áudio pra minha mãe chorando, falava com meu pai chorando, me sentia muito mal. E aí tem aquela coisa, né? Você tá na depressão, você tá na baixa, você é a vítima do mundo, ninguém, meu Deus. Todo mundo consegue menos eu. Isso não Exatamente, é pra sabe por que isso mim. acontece comigo? Eu sou Então, um erro da natureza. todas essas coisas, né? Eu só errei, eu não faço nada Nada certo. certo. Sabe o que é mais interessante, Gabi? Eu tinha a câmera, eu tinha o carro, Ah. eu tinha tudo que eu tenho hoje e não fazia nada. Você não sabia o que fazer com aquilo. E aí eu falo na minha palestra sobre identidade. Uhum. Se você não sabe quem você é, de qualquer coisa que te chamarem, tá bom. E se você não sabe se você não sabe o que você é, você não sabe quanto você vale. Quando você não sabe quanto você vale, tudo que te paga tá bom. Então eu fui sofrendo, sofrendo até chegar lá nesse fundo do poço. Quando eu cheguei lá, aí eu comecei, como é que você faz? Como é que você faz para sair disso? Como? Revisita a sua história. Lembra que eu te falei na Hum. nossa conversa sobre mosaico? Sim. Nós somos um grande mosaico, nós somos pecinhas que vão se encaixando de tudo que a gente viveu. Então, tudo que você faz hoje, lembra que você perguntou para mim se algum dia você já pensou em ser fotógrafa? Não, mas eu já tive vivências, eu já Sim. tive experiências lá atrás. Uhum. E já foi validada ainda a chamada do. Como que é o Né, nome do do cara? Guedes. Guedes. Vem cá, Guedes. Então, Ficou até engraçado. então, não é? Então, a gente revisita a história da gente. E como que isso aconteceu? Não sei, menina. É Deus, a Um mão de insight. Deus, a mão de Deus, a ajuda dos amigos. Eu tenho amigos maravilhosos que nunca desistiram de mim. Não vou nem citar para não ser injusta com nenhum deles.
mas amigos que nunca desistiram de mim. Vou citar um, Boutros, que tá aqui, que todo mundo conhece, né? Quem tá aqui na Basoft conhece Ele é Boutros. incrível, voltou. Eu entrevistei ele, viu, gente? Tá aí, procura aí no Pode Ser Franca, nos ao vivo, ele tá aí com a gente. Foi Ele, incrível. ele é um dos amigos que nunca desistiu de mim, tava sempre ali. E eu conheci Boutros nessa época da minha maior baixa, Uau. que foi na época da pandemia. A gente se conheceu nesses movimentos online, que todo mundo se reunia online, né? Porque não tinha como se reunir. E aí conheci o Boutros assim, e a gente foi conversando, e o Boutros, um belo de um mentor, né? Com uma história de Uma vida sabedoria gigante. exatamente, de anos e de vivência e de idade, né? O Uhum. Boutros é uma pessoa que tem tempo e história, vivência dentro desse tempo. Exato. E aí, esses amigos, graças a esses amigos, eu acabei Retorno. olhando para mim em algum momento. Então, revisitei minha história. Quando eu revisitei minha história, eu vi o quê? Peraí, eu sei fotografar. Isso, gente, é intrinsecamente, não é o que eu falei isso Uhum. para mim, mas é isso. Você revisita a sua história. Lá na sua história, o seu propósito está lá. Em algum momento ele já apareceu. O que você gosta, o que você quer, o seu ponto de virada, a sua chave está lá. A É chave real. está lá. É real. Ela apresentou aqui no início, falou que você que está assistindo iria descobrir que as suas habilidades podem virar o jogo da sua vida, mudar o jogo da sua vida, de fato. Eu já sabia fotografar, eu até já tinha ganhado dinheiro com isso. Aí. Imagina se fosse uma coisa que eu não tivesse ganhado dinheiro com isso. Dá para ganhar, Oh, não é? com certeza. Então, eu fui, coloquei um anúncio na internet. Eu Porque estava você já fazendo estudava o tráfego pago antes. isso, já sabia fazer um anúncio, já tinha feito, Não ia mandar inclusive, lá pra lá. Bahia, era certinho. É, entendeu? Muito bom. Antes disso, eu estava muito mal e um amigo de Sorocaba, o Tiago, falou para mim: Olha, eu tenho uma amiga que está estudando o método lá do Febracis. E essa menina é de Natal. O nome dela é Fabriana. Ele falou: Fabriana tá precisando de pessoas para ajudá-la a exercitar. Você aceita? Falei: Pô, não vou pagar nada, né? No método Ser do coach, coach, claro, lógico. que top. Ser coach dela. E aí ela foi me ajudando, Fabriana. Tinha dia que eu tava daquele jeito, do jeito que Uhum. acordava, não Ia lá, queria. que E ela, saco. com todo o amor do mundo, uma pessoa que demonstrou amor, sabe? Demonstrou amor pelo próximo, demonstrou. Eu sempre Acolhimento. vi Deus nas pessoas, mesmo quando eu não estava enxergando isso, ele estava lá, né? E aí ela. E aquilo ali deu um pouquinho de ânimo, um pouquinho. Então, quando eu consegui levantar um pouquinho, porque estava muito lá embaixo. Uhum. Quando eu consegui levantar um pouquinho, ter um pouquinho de força, coloquei o anúncio Olha e só. comecei a fazer E ensaio. às vezes é isso mesmo. É um lapso que dá. Exatamente. É quando E você você se consegue agarra levantar. nele. É. E aí você dá Isso. um impulso. É um impulso. Isso. É quase que um potencial de ação da célula. Exatamente. E aí eu fui fazer esse ensaio. Fui fazer, coloquei por Você um colocou. valor lá embaixo. Era um valor bem abaixo do valor que todo mundo pratica. Aham. Mas era o que tinha para começar. E comecei. E, Gabi, você já ouviu falar em pré-queda? Já. Já ouviu falar em Elton pré-queda? Weller. É o Tom Euler. E, Às vezes eu tenho algumas. assim, e existe, é real, e assim, acontece com a gente. É uma força do seu Meu inconsciente. primeiro ensaio, fui fazer aqui, Zona Norte de São Paulo. Saí de São Bernardo, vim com o carro para Zona Norte. Mesmo carro que eu já tinha, mesmo quando eu estava lá passando fome, ganhando salário. Passando fome nunca passei, gente, mas eu teve um dia que acordei e não tinha café para fazer. Uhum. Entendeu? Mas Mas fome, graças a Deus, nunca. Mas nessa situação, assim, de de extrema viver no pressão. limite. É, exatamente. Sendo que tudo que você quiser, você consegue É fazer. como se você. É frustrante isso, porque é como se você tivesse a faca e o queijo na mão. É, Mas eu exatamente. não sei cortar Essa é o a ideia, queijo. essa é a ideia. É isso aí. Como eu corto esse queijo? Eu sei que eu tenho, eu tô vendo aqui na minha É frente. isso aí. É horrível essa É isso aí. sensação. É exatamente. É Foi exatamente horrível. isso que aconteceu. Então, com Hum. aquela mesma câmera, aquele mesmo carro, eu saí e fui fazer meu primeiro ensaio. Fechado com esse anúncio. Eu voltei o cabo da embreagem no meu carro estourou. Meu Quem Deus. tem amigo não morre pagão, minha mãe dizia esse. Ah, boa. Minha mãe dizia, minha mãe era a mulher dos ditados. Quem tem amigo não morre pagão. Liguei para amiga minha, ela falou com o mecânico próximo da casa dela, foi lá, socorreu, ela voltou, fui comprar a peça foi mais cara, eu gastei mais do que eu ganhei. Ah, Isso meu é o quê? Uma Deus. pré-queda. Era para ter derrubado mesmo, mas eu não tinha mais opção de cair, porque eu já estava lá no fundo, não tinha mais para onde. Então eu continuei, e no meu primeiro mês eu fiz 32 ensaios. Com aquele anúncio?
com aquele E já anúncio. ensina a 32 gente. anúncios. Já nos 32 ensina. ensaios. E eu tô até hoje com o mesmo anúncio, só vai mudando, só vai mudando. É o mesmo tipo o Que mesmo tipo incrível. de De criativo. estratégia. Só vou mudando o público, vou mudando uma coisa, mudando outra. O meta muda, eu vou mudando também a meta, entendeu? Então você tem que estar sempre antenado, estudando a respeito Tem que disso. estar. O meu Tem que estar dentro do mercado tem que também. estar buscando, Aham. tem que estar estudando. E esse ensaio era do quê? Newborn. Newborn. Era newborn. Fazia newborn na casa do cliente. Oh, Pós-pandemia, então muita gente, aham. né, Sim. preferia ficar em casa e foi indo. Eu fui subindo meu valor, subindo até chegou onde eu queria. Hoje eu estou migrando para, ainda faço newborn ainda, lógico, Oh. mas eu estou migrando para fotografia corporativa, fotografia de pessoas, contar história. Eu quero ajudar as pessoas a descobrir sua verdadeira identidade. Nossa, eu vi suas fotos com a Vanessa, que a Entendeu? gente acabou de entrevistar aqui. Uhum. Incrível. E é cada clique que você fala, gente, e é possível você pegar pessoas normais e transformar naquele poder? É possível, é possível. Primeiro, quem me conhece sabe que até janeiro eu não tinha foto de perfil. Você não tinha. Eu engordei depois de muito. Eu fui uma adolescente magra. E uma boa parte da juventude também. Depois engordei, e aí você vai perdendo a autoestima, Vai você não perdendo a quer mais. vontade até de comprar roupa. Exato. Então, eu não tinha mais essa vontade. E durante muito tempo, essa coisa de identidade é tão louca, é tão forte, que até me ver no espelho e me enxergar como uma mulher de 45 anos, né, com colágeno já assumindo e tal, é difícil. Eu não conseguia me encarar no espelho daquela forma. Então, eu não tinha foto de perfil. Eu não tinha foto de perfil. Minha foto de perfil foi tirada pelo meu mentor de fotografia, Rafael Jomp, que é um excelente fotógrafo também. E em janeiro. Uau. Então, é isso que eu quero trazer para as pessoas, é pegar você. Se eu pegar uma pessoa que é super, que nem a Vanessa, super bem posicionada, que já é Maravilhosa. modelo, já Ela já sabe. me... Maravilha! Trazendo para o meu mundo newborn, é o bebê que eu chego, ele está dormindo, vou embora, ele está dormindo. Fácil de fazer, entendeu? Adorei. Entendeu? Agora, se eu pegar uma mulher comum, né, que às vezes. Eu não Então, tenho muito jeito pra pôr essas e coisas. muitas vezes não é nem comum, às vezes você não se. Esses dias eu fotografei uma parceira da Vanessa, né, de negócios, e ela falou para Vanessa, aqui, foi aqui. Uhum. Ela falou assim Eu para já sei quem é. Vanessa, sabe quem é, né? A Uhum. Karina? É A, Karina o nome dela? a médica. Não, Ah, então eu não sei a quem é. moça do cabelo, Ah, não, não da sei quem Casulo. É é. É. Karina Casulo, se eu não me engano. E aí ela falou assim, eu fiz uns, mas eu não gosto por causa do, né, eu tenho que fazer algumas coisas no rosto, eu não gosto. Aí eu fiz as fotos e mandei. Cara, eu fiquei tão feliz com o depoimento dela. Ela falou, meu, eu consegui me ver. Eu consegui. Ela falou, agora eu vou correr atrás desse jeito que eu me enxerguei. Eu falei, mas Uhum. você é desse jeito. Aham. Não, mas eu falei, não, você é desse jeito. É que você não se enxerga, às vezes, né? Eu acredito que você tem essa sensibilidade, porque você deve ter tido também essa distorção de imagem em Muito, algum ponto da sua muito, vida. assim, sabe? E é real É, isso. é muito real. A pessoa se olhar e ver uma coisa Você totalmente não, que diferente. não é você. Você queria. Aí essa semana agora eu fui fazer, eu dei de presente para uma amiga minha, eu fotografei as fotos dela no casamento no civil. Aham. E aí eu falei, o que você vai fazer? Ela falou, nada, eu vou para casa. Eu falei, então vamos para casa, eu vou levar meu estúdio. Aí meu estúdio é móvel, posso ir lá na sua casa, como eu trago para aqui, às vezes Que para Basoft, tiro incrível. foto aqui. Então eu falei, vamos lá para sua casa, a gente vai fazer umas fotos lá. Ela tem uma sala grande, deu para montar meu estúdio com folga. E eu fui fazer umas fotos dela. E a mãe dela é minha amiga há muito tempo. Uhum. Aí ela veio, a Fabiana veio para fazer umas fotos também. Aí eu fiz, ela falou assim, menina. Aí à noite eu fui pro jantar. Eu dei de presente, mas à noite eu fui convidada. Aí fui pro jantar e tal, eu tava conversando. A Fabiana falou, menina, coloquei essa foto aqui. Ela falou, há muito tempo eu não via esses olhos que eu tô vendo nessa foto. Ela falou, Gente. essa aqui é a menina de 16 anos, lá atrás onde eu me perdi. Ela falou para mim. Eu Nossa. me perdi, eu desvinculei dessa menina. Então eu consegui enxergar essa menina em mim. A Fabiana, eu acho que tem 50 e alguma, não sei, 56, eu não sei. Mas ela tem Nossa. mais 50. Ela falou, eu consegui enxergar isso hoje, eu gostei. E aí trocou todas as fotos de perfil. É maravilhoso quando você faz um ensaio e o cliente coloca de foto de perfil. É incrível, né? É um resgate Ela da faz o identidade. rebrand, aí ela foi lá e trocou as fotos. Ela falou, nossa, agora eu tô feliz, consegui me enxergar. Que É muito legal incrível. fazer isso por alguém. Isso vale demais. Isso é propósito.
Pois é. E eu descobri o propósito sem procurar, porque enquanto eu acreditava que nem existia. Você já assistiu aquele filme? Nossa, eu lembrei de você agora, do filme Soul. Já assistiu? Ah, sim, assisti. Que ele vive em Você se busca. via naquela... Ah, eu vivia Você se viu naquela. naquela alminha que não queria voltar Sim, nunca ai, mais? não quero, não, não. Chega, chega, chega. Não tem Não vou. lugar pra mim, socorro, É, eu também. é bem assim, é um pouco difícil. Ah, e quem são as pessoas que você fotografa hoje? Olha, eu fotografo pessoas comuns. Eu gosto de fotografar o pessoal que está afim de mostrar a cara na tela, sabe? Assim, você, por exemplo, eu quero fotografar daqui a pouco ali. Por quê? Ai, Você, gente, você delícia. está aí com presença digital, então eu quero fotografar empreendedores, profissionais liberais, pessoas que precisam mostrar, porque não basta você ser, tem que parecer. E para Exato. aparecer tem que ser. Uma frase que eu escutei que eu acho muito interessante em um dos cursos de desenvolvimento humano que eu fiz, que é galinha que bota o ovo, cacareja. Exatamente, Você tem que tem que saber. aparecer. Claro, vai que a galinha sonsa tá ali do lado, nunca botou um ovo, aí você põe, sai quietinha, a outra vai, encosta lá do lado, pronto, pegou o ovo. Entendeu? A cabeça já vai lá longe, né? Já cria toda a história. É, a gente falou uma coisa muito interessante que eu gostaria que você falasse. Como foi o resgate do seu amor próprio? Porque quando a gente até conversou que até falar amor próprio era estranho. É A difícil. gente tem uma coisa em comum. Ela foi diagnosticada com TDAH e eu também, por psiquiatra, tudo laudado, né? Uhum. E o amor próprio pra gente que passou uma vida na sobrevivência, no desastre, no vitimismo, é doído. É É doído inadequado, né? até de se falar, exato. Parece que é proibido sentir. E eu te falar que o amor próprio, eu ainda estou trabalhando nele, Uhum. descobrindo cada dia. Como eu te falei, eu não tinha foto de perfil. Eu tinha cabelo comprido, sempre gostei do meu cabelo comprido, só que ultimamente ele estava muito preso, estava com falhas. Então, assim, você já não é. E aí você fica encontrando vários defeitos para você. Tá? Uhum. Então, assim, o amor próprio não tem nada a ver com aparência. Você acaba. E isso aqui, aparência, é o que você. Vai saindo depois que você tem. Né? Eu acredito que você vai fortalecendo, você vai se encontrando, você vai. Vai ajustando. E você vai mostrando de fato quem você é. Como que você é, não importa. É verdade. Né? Como que você é, essa é você. Essa sou eu. É verdade. E o amor próprio vem daí, é de você amar. Aceitação, você tem que se aceitar como você é. É lógico, eu me aceito como sou, e aí eu vou trabalhar para modificar aquilo que eu não estou tão satisfeita. Então, se eu não estou tão satisfeita com o meu peso atual, é uma coisa que eu tenho que trabalhar. Claro. Então, eu Uhum. tenho que trabalhar, primeiro, por questão de saúde, mas é Exato. mentira, a hipocrisia, a gente primeiro vai porque a gente quer ser bonita. A gente vai na dor mesmo, né? É, a gente Na quer ser, comparação. a gente quer ser Ai, bonita, a gente não aham. quer esse negócio de saúde, é outra história, entendeu? Saúde é Mas, pros fortes. exatamente, mas de fato, né? Então, eu não estou contente com isso, eu tenho que arrumar. Eu não sei isso, eu tenho que aprender. Entendeu? Então, assim, é isso, a gente vai se melhorando. Então, o amor próprio, ele nasce disso. Ele nasce da descoberta da identidade. Pronto, essa é a resposta que eu vou te dar. Muito É bom. descobrir a identidade. Para descobrir a identidade, você precisa revisitar quem você foi, se encontrar, entender que tudo que eu passei, aquela padaria, aquele, né? Eu não contei aqui, mas eu cheguei a fazer hambúrguer no condomínio durante 3 meses na pandemia para sobreviver. Então, assim, o que você sabe, de fato, pode mudar a sua história, porque eu nem sabia que sabia fazer hambúrguer. Mas Ai, eu gosto de cozinhar, então fui lá e fiz e vendi durante 3 meses. Então, assim, tudo aquilo que eu vivi, as empresas que eu trabalhei, a minha carteira assinada de novo, né? Tudo isso compõe a pessoa que eu sou hoje. exato. Entendeu? Talvez não, com certeza tinha algo para aprender ali. Então, muitas vezes a gente fica sofrendo hoje e não consegue avançar, por quê? Porque tem alguma coisa para aprender e você não aprendeu. Não adianta ficar esperneando, né? Sabe a coisa cíclica? Volto, pá, volto, pá, volto, Exato. pá. Por que será que sempre acontece de novo a mesma coisa? Porque eu não aprendi ainda. Quando eu aprendi. Videogame, pronto, tá aí a história do momento. Videogame, se você não mata o chefão e passa de fase, você vai voltar pro começo de É novo. verdade. Volta o nível. Oh, Exatamente. É a mesma coisa, a vida é um videogame. Minecraft tá aí pra provar isso, tá no cinema. e eu assisti. Você assistiu já? Eu Já. tô brincando, eu fui num clientinho essa semana, ele tava me contando todo o filme. Eu não Que vi filme ainda. mais maluco. Sem É pé, muito, sem cabeça. pra Mas você gente fala, é muita coisa.
não, é bom que você vai descansar a mente, né? Não precisa pensar em nada. Mas a analogia é isso. Se você não aprende, você não passa de fase. E é por isso que a gente tem que mudar. Então é assim que eu consegui sair, encontrar o amor próprio. É assim que eu estou encontrando o amor próprio, E- aprendendo a me respeitar. exato, e olhar no espelho e se agradecer por não ter desistido, né? Sim, cara, quantas pessoas se matam? Quantas Uhum. pessoas se entregam? Quantas pessoas deixam Desistem mesmo. desistem, simplesmente desistem. E às vezes a gente desiste vivo. Eu desisti por algum tempo. Só que assim, não desisti, eu simplesmente cansei e sentei. Uhum, Porque desistir nunca foi uma opção para mim. Não uhum. tinha como, É graças a nítido. Deus. Isso era bom para mim. É. Às vezes eu me reclamei muito. Ah, eu queria tanto poder descansar, eu queria tanto. Ai, eu queria tanto Tô conseguir cansada, fica viver esse repetindo. cansaço, essa preguiça, né, que eu tenho. Mas graças a Deus eu não podia, não era opção. Então eu fui batendo, batendo até a hora que a porta se abriu. E está se abrindo, está florescendo. Eu estou aprendendo, eu estou conseguindo. Quem eu fotografo hoje? Eu gosto de fotografar esse tipo de pessoa. Pessoas normais, pessoas comuns. Em Eu transição gosto. de carreira. Exatamente. Pessoas já consolidadas são muito boas, trazem, né, uma visibilidade, credibilidade pra gente. Eu fotografei o DJ M recentemente, Ai, né? dizem que ele é lindo. Eu Ele é quero conhecer. Eu vou maravilhoso. Tá lá entrar na minha no. página, dá uma olhada lá que ele Vou tá lá. entrar. O, o Falando Rafael, nisso, fala sua página pra gente. é Nivânia.cabral. Nivânia Cabral, gente. Pensa aí, Nivânia. Tem É preto e algumas no branco a mundo. foto? A foto tá uma É, coisinha meio sépia, quase preto e isso. branco. É Nivânia Cabral. É @nivânia.cabral. Essa é a minha página. E a E gente é vai ver a Vanessa lá, o isso, a Vanessa Lima, o DJ M. DJ M, o Rafael Matos, que é daqui, que fala de franquias também, que é uma pessoa super badalada aí no meio. Ah, Camila Boti, que trabalha com finanças, é excelente também, maravilhosa nisso. Muito E bom. muitas outras pessoas, empreendedoras aí do ramo de calçados, pessoas que são anônimas, A mas que são Fabi, você já gigantes. fotografou a Fabi? Ela é lá da sua região, ela é dos calçados. Não, não fotografei Não, eu vou ainda. te apresentar Já, então ela. já me traz a Fabri. E você também pode ser fotografada. Eu acho tão interessante que você leva o seu estúdio. Isso daí é fantástico, porque às vezes a pessoa não tem tempo de ir até o local. Exatamente, eu levo. Coloco tudo e levo no seu espaço. Tem fundo branco, tem fundo texturizado. A gente trabalha assim. A gente tem sempre um briefing antes para entender um pouco dessa sua história, porque a fotografia ela precisa mostrar quem de fato você é. E o meu propósito aqui, de fato, é ajudar as pessoas a encontrarem sua real identidade. É muito bom eu olhar no meu foto de perfil hoje e me ver. Uhum, Foi muito exatamente. bom hoje eu subir no palco, palestrar e Ai, ser conta eu. pra gente. Foi muito legal. E Aqui é assim, meu lugar. Aquela. entendeu? Assim, eu senti um conforto que me constrangeu, de tanto que eu me senti confortável ali. E normalmente, quando a gente se sente assim, qualquer atividade que a gente faz é que a gente tá no caminho certo. Olha, eu me senti Que é o assim, caminho. e foi uma coisa inesperada. Eu vim aqui no Profissão Palestrante da última edição e eu nem sabia o que esperar. Eu vim, gosto de aprender, né? Eu falei, vou lá ver. E assim, foi tremendo, foi revelador, foi maravilhoso. Eu fiz uma palestra de 3 minutos, eu me encantei por aquilo. 3 minutinhos, E gente. hoje eu fiz uma de 20, foi maravilhosa. E assim, meu, eu tô aí pra palestrar. Muito bom! Nivânia Cabral. Ô, Muito Gabi, obrigada. Gabi, você me abraçou com os olhos. Ai, que delícia. Não, eu acho incrível, assim, que eu falei pra Nivânia, né? Ela tem esse dom de ler as pessoas. E eu também tenho. E você é incrível, já dá pra ler o Oh, seu talento, a sua análise que obrigada. você faz de tudo que você faz, o carinho que você tem, desde o hambúrguer. Eu imagino que deva ser o melhor hambúrguer. É muito Aquele cheio bom, de era ervas, muito bom. tempero, o alho, ai que delícia. A melhor textura, porque Era muito bom. você coloca o seu melhor mesmo em tudo que você faz. Até na nossa conversa que foi incrível. Muito obrigada, Oh, viu? muito obrigada Ensinou mesmo. muito pra gente. Agora eu quero que você deixe um recado aqui final pra quem tá nos assistindo que tá em busca dessa real identidade. Olha, muitas vezes a gente pensa que algo para ter valor precisa ser caro. E não. O que tem valor de fato é algo que é simples, mas que é raro, sabe? Assim,
Às vezes, hoje eu gosto de fotografando. Quanto mais a gente fotografa pessoas conhecidas, mais conhecida a gente fica, nosso valor vai elevando e tudo mais. Mas tinha uma coisa que era muito simples. E hoje, para mim, é tão raro que eu nem conseguiria fazer. Que é fotografar minha mãe, que já partiu. Então, Ah, assim, gente, para de enfeitar o pavão. O valor das coisas real está naquilo que é simples e raro, sim. não no que é chique e caro. Essa é a minha mensagem para todos. Que linda! Muito obrigada. Obrigada, viu? Obrigada pela sua Deus te participação. abençoe. Deus te abençoe muito. Obrigada por demonstrar tanta vulnerabilidade aqui e ensinar a gente com a sua história. Né? Corajosíssima. Que mais? Que Maravilhosa. mais? Né? Nós somos o que somos. Essa é a real. Essa é a busca da identidade. E foi muito franca. Foi muito condizente com o tema aqui central. Eu sou franca. Pode ou não pode? Pode. Não dá pra não ser, senão tropeça no caminho e descobre a verdade, né? Gabi, obrigada, viu? Eu que Deus te agradeço. abençoe. Foi Amém. um deleite. Foi muito bom. Até a próxima. Ó, Obrigada a você que ficou até o final. Já curte, compartilha, manda pra aquela fotógrafa que tá pensando. Começa, não começa, eu já sei pra quem eu vou mandar esse episódio, tá? manda. Você também, se tocou no seu coração, manda pra mais pessoas. Se inscreve no Pode Ser Franca. E ó, quem sabe você possa ser a próxima ou o próximo entrevistado daqui. Tá bom? Siga aí o Pode Ser Franca e assiste os outros episódios também que estão incríveis. Tchau!